É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Você se recorda que há 5 semanas nós estávamos reunidos, dando início ao Tríduo Pascal, era exatamente o início do Tríduo Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na manhã de toda quinta-feira santa, a igreja se reúne nas igrejas catedrais, a igreja católica pelo mundo afora, se reúne nas igrejas catedrais em volta do bispo, para juntamente com o clero da diocese, celebrar a chamada Missa dos Santos Olhos. Por razões pastorais, em alguns lugares se adianta um pouco essa missa para facilitar o acesso do povo de Deus e o acesso dos sacerdotes. Mas, de modo geral, é na manhã daquele dia que nós celebramos esta bela missa. E naquela manhã a gente cantou o Salmo 88. Não é? Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi Davi, meu servo, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele a minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odiarem. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, meu rochedo, onde encontro a salvação. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. Pois era assim que nós estávamos há 5 semanas cantando este amor de Deus, renovando este amor de Deus. Para nós sacerdotes, para todo o povo de Deus, renovar esse amor de Deus é falar de uma verdade que você precisa sentir. E aí eu te faço uma pergunta: quando foi a última vez que você sentiu que Deus amou você?
Quando foi a última vez que você pode olhar para dentro assim da sua vida e de seu coração e dizer: aqui eu encontro uma prova inconfundível do seu amor. Ainda hoje de manhã eu percebi um desses carinhos dele. Aliás, de vez em quando, só quando eu passo assim no jardim, vejo algumas rosas assim que eu gosto de ficar fazendo a foto. Esse daqui ele colocou aqui para mim. Eu tava tão aborrecido agora com isso, com aquilo outro. Não é possível que isso não seja uma das suas gentilezas para comigo. E assim a gente vai encontrando nas coisas pequenas e nas coisas grandes detalhes de um amor. Detalhes que só você sabe. Isso aqui só pode ter sido ele. Às vezes eu vou celebrar, às vezes não, né? Todo dia eu vou celebrar a missa numa comunidade de freiras. E tem dias que quando eu chego, aí eu noto na mesa onde está sempre preparada para depois eu ir tomar café, eu chego, ponho ali a minha mochila, eu vou celebrar a missa e volto. E de vez em quando, às vezes eu chego lá, vejo que tem uma rosinha colocada no lugar, ou um livro, ou uma coisinha, ou outra. Delicadezas de quem ama. Delicadezas de quem quer bem. Não sei, as irmãs notam uma flor que está muito perfumada e como elas sabem que eu ponho aquilo lá em cima da minha mesa. Mas o amor é feito disso, né? O amor é feito de gentilezas, o amor é feito de delicadezas, o amor é feito de sinais. A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos vai nos fazer ver esses missionários que saíram. Teve ali um pé de briga entre a equipe missionária, não é, por conta de São Marcos, Marcos o evangelista, não é, que é chamado de João Marcos. Ele é filho de uma família com um razoável, não é, poder aquisitivo. Ele era primo de Barnabé, que faz parte da equipe missionária agora de Paulo, que era um levita que vivia em Chipre, que vendeu seus campos e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Gente que tinha um certo recurso e ele não se sabe bem assim, qual motivo, ele não quis prosseguir nessa viagem missionária e resolveu voltar para Jerusalém. A equipe ficou um pouquinho com certas dificuldades entre eles, depois vai se ver isso com mais força mais adiante, mas Barnabé e Paulo vão continuar a missão. E a gente já sabe que Barnabé é um apelido que foi dado a Barnabé, porque no fundo o nome dele é José. Como eu também sou José, você sabe, né? Sou José Raimundo, padre José Raimundo da Diocese de Amargosa, da Bahia, e é sempre uma alegria estar aqui com você, meditando, acompanhando a palavra de Deus. O nome José significa aquele que acrescenta, ou melhor, aquele que acrescenta não, Deus faz crescer, o Senhor acrescenta. Então José, que chamado de Barnabé, pôs os seus bens para fazer crescer aquela comunidade de Jerusalém. E deram para ele esse nome Barnabé, que significa na língua deles filho. Bar significa filho, Bartimeu, filho de Timeu, não é? Barrabás, filho do pai. E aí aqui já que está uma sutileza, né, de Barrabás. Jesus, que é o filho do pai, foi trocado por um criminoso que se chama Barrabás, filho do Abá, filho do pai. Umas coisas interessantes. Mas esse recebeu esse nome Barnabé, que significa filho da exortação. Filho da exortação, ou também pode ser traduzido por filho da consolação. Filho da consolação. E nós sabemos quem é o Consolador na Bíblia, não é? O Espírito Santo, o Paráclito, que significa Consolador. Mas esse homem José, que significa Deus faz crescer, ele é, para a comunidade dos primeiros cristãos, um consolador. Mas o consolador significa também aquele que exorta, aquele que adverte. Consola advertindo e advertindo consola. E quando eles chegam lá nessa sinagoga de Antioquia da Pisídia, fazem sinal para Paulo e Barnabé e dizem assim: olha, se vocês têm alguma palavra de consolação, se vocês têm alguma palavra de exortação, fale essa palavra para a gente. E aí Paulo toma a palavra. O que é que Paulo faz? Paulo faz uma reminiscência da história de Israel, quase como a gente está diante daquele capítulo 24 do livro de Josué, não é? Quando tem a Assembleia de Siquém, que ele faz a memória de toda a história do povo de Deus. Aqui a gente vai encontrar Paulo fazendo a memória de tudo que tinha acontecido no Antigo Testamento. Gente, toda quinta-feira a gente recorda a instituição da Eucaristia. E o que é que
acontecem em cada Eucaristia, a gente repete aquelas palavras de Jesus: façam isso em memória de mim. E qual é a nossa memória? É a memória de que nós somos amadas e amados por Deus, de que Deus foi cheio de gentileza a vida inteira na nossa história. Não nos faltam sinais de amor. Portanto, para mim hoje um desafio que eu faço para você é, quem sabe, se você pega de noitinha ou durante o dia um caderninho, não é? E tenta escrever aí neste seu caderninho, não é, as suas memórias das gentilezas de Deus. Quem sabe se hoje você começasse a fazer uma memória por etapa, quem sabe da sua vida, você vai anotando ali, não é, lembrando, não é, coisinhas da sua vida, sabe? No ano tal me aconteceu isso, foi assim, foi assado. Fazer a sua história sagrada, a sua pequena história sagrada dentro dessa grande história sagrada do povo de Deus. Esse exercício de ativar as boas memórias, as boas recordações. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. E aí você podia até fazer depois uma espécie de ladainha, não é? Porque daquela vez, Senhor, eu tive uma febre tão grande, fiquei curado, não sei nem dizer como. Eterna seja o seu amor, eternamente quero cantar esse teu amor, não é? Quando parecia que eu estava num buraco mais profundo e de repente fulano ou Beltrano apareceu para mim como anjo e me deu a sua mão. Por isso, Senhor, seja louvado o teu amor. Fazer uma espécie de um exercício, de uma espécie de litania do amor e da misericórdia de Deus atualizados na nossa vida. Portanto, essa palavra de exortação, de consolação, exortar o coração da gente, mas consolar o coração da gente com essa presença. Aí a gente vai ver que a gente tem um Deus que acompanha a gente, que não abandona a gente, que está caminhando passo a passo com a gente. Aí a gente faz realmente um exercício de gratidão, de Eucaristia. Eucaristia significa ação de graça. E a nossa ação de graças por esse amor de Deus sempre presente. Então esse é o contexto um pouco dessa primeira leitura que a gente tem hoje, que dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos de 13 a 25. Da outra parte, nós encontramos o Evangelho. Hoje a gente entra no capítulo 13. Você já sabe que o capítulo 13 é aquele capítulo que mostra a última ceia de Jesus com seus discípulos, no Evangelho de João. Jesus com os seus discípulos no cenáculo, celebra a ceia, lava os pés dos discípulos, não é? Naquele cenáculo onde depois ele vai aparecer ressuscitado, dando o Espírito, onde 50 dias depois os discípulos vão estar reunidos e vão receber o dom do Espírito Santo. Esse cenáculo, esse lugar, não é? Não somente onde se come o pão, mas onde se faz a experiência de Deus, a experiência do amor, a experiência da amizade entre a comunidade da comunidade com Deus. Cenáculo que também guarda a memória do medo dos discípulos, né? Porque no primeiro dia da semana e no 8º dia também eles estavam ali, trancados com medo dos judeus. O cenáculo também vai ser um lugar em que pode ativar a memória do medo, mas que a gente sabe que no meio desse medo entra o Senhor dando a sua paz de ressuscitado. Mas nós estamos aqui, antes ainda da ressurreição, não é? Na preparação para aquele que seria o momento crucial de Jesus, o momento da sua cruz. Aqui o evangelista João, capítulo 13 do Evangelho de João, versículos de 16 a 20, a gente já sabe que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Então, é nessa cena que a gente entra nesse cenáculo para celebrar com Jesus o seu momento derradeiro, no momento em que ele também deu e dará o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, a quinta-feira conserva consigo toda esta memória, toda esta riqueza. Há 5 semanas atrás nós celebrávamos isto, a instituição da Eucaristia, a missa com o lava-pés, a memória deste momento belo, desse momento bonito. Mas o gesto do lava-pés foi um gesto muito profundo, muito forte. E nem sempre nós somos capazes de entender todos os gestos. Às vezes a gente diz assim: a gente não pode explicar os gestos, porque eles são simbólicos, e se a gente explica um símbolo, ele já não comunica mais. Bom, tudo coisa muito bonita. Mas o certo é que nem sempre a gente consegue entender todo o gesto. E o gesto, a gente precisa de tempo para amadurecê-lo e compreendê-lo. Jesus adverte: eu sei que vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Então seria inútil aquele gesto de Jesus? Não comunicou? Não foi um gesto mal feito.
mas ele tinha discípulos não suficientemente preparados. Dentro do mundo do símbolo e do mundo dos gestos é preciso amadurecimento. Você se casou, há quanto tempo tem que você se casou? Você acha que você entendeu tudo o que você fez diante do altar? Você estava suficientemente preparada ou preparado para aquele momento? O seu amor não continuou amadurecendo? Ele não mudou depois da primeira dificuldade que vocês tiveram, depois de um olhar maldado de um para o outro, ou que você maldou olhar, um pode ter maldado um olhar que o outro deu. Alguma coisa não foi mudando dentro de vocês depois que nasceu o primeiro filho, a primeira filha. Se esse filho ou essa filha veio marcado por alguma doença, por alguma fragilidade que ninguém estava esperando e que ninguém estava contando, como isso mexeu no amor de vocês como casal? Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor. O amor também carrega consigo a marca de certos sofrimentos e às vezes de certas incompreensões. Nem sempre a gente entende o gesto do amor, porque nós não estamos sempre maduros para amar e para sermos amados. Então a gente vai precisar de tempo. E enquanto a gente precisa de tempo, tempo sozinho também não resolve. O povo diz assim, é o tempo que amadurece a bola de fumo. Tá bem, o tempo sozinho pode amadurecer a bola de fumo, mas o tempo sozinho não amadurece o coração. O coração precisa de uma outra coisa que se chama formação, busca, abertura, querer, desejar, aspirar, estudar, suar, fazer com que a cabeça se abra na profundidade daquilo que nos foi dado. Então, portanto, Jesus vai precisar sim de explicar. E na igreja existe aquilo que se chama de catequese mistagógica, que é a catequese que faz a gente descobrir o sentido do gesto, faz a gente entender o que está por detrás do gesto. É preciso assim explicar. É preciso explicar, significa despregar. Tem muita prega dentro daquilo que é feito. E é preciso que a gente abra um pouco, sobretudo a prega da mente da gente, que não consegue perceber tudo que está ali diante dos seus olhos. Portanto, Jesus agora, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele vai precisar falar. E aqui diz no São João, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Ontem Jesus disse que ele era a luz, Agora ele nos diz que ele é servo. Para que serve a luz? Para iluminar. Então, a serventia da vida de Jesus, ele diz, eu sou a porta, eu sou o pastor. Para que serve o pastor? Para que serve a porta? Para que serve a luz? A finalidade da luz não está nela mesma, a finalidade da porta não está nela mesma, a finalidade do pastor não está nele mesmo. O pastor está para o rebanho, a porta está para quem entra e para quem sai, a luz está para tudo que está em volta. E sem a luz as plantas não crescem, os animais não têm vida, e nós vimos ontem que o ser humano até perde a sua alegria. A luz, portanto, não está para si mesmo, está numa dimensão de serviço, de doação, de entrega, de dom. Portanto, aqui no lava-pés, Jesus está mostrando que ele, luz, ele pão, ele pastor, ele porta, ele está sempre a serviço. A serviço de quem? A serviço da pessoa humana, a serviço de você, a meu serviço. E Jesus aqui diz que o servo não está acima do seu senhor. E se o Senhor manda o servo também, na sua atitude de servo, ele não está acima daqueles a quem ele serve. Olha que coisa bonita. São Gregório Magno, ele que uma vez disse para os seus monges, né, para onde é que vocês vão? Vocês vão querer ir para o deserto, lá vocês vão lavar os pés de quem? Ele usou um título para ele, que depois os outros papas todos copiaram e ficaram usando. Ele dizia que ele era os servos
servorum Dei. Ele era o servo dos servos de Deus. Servus Dei era uma palavra técnica nesse tempo para falar dos monges, para falar daqueles que se dedicavam à vida consagrada, né, nos mosteiros. Então ele se via dentro do ambiente do mosteiro, mas também no ambiente do mundo, como quem era servidor dos seus irmãos. Então, se o servidor não é maior do que aquele que o envia, na sua consciência de quem presta serviço, ele também não se sente maior do que aqueles que lhe servem. Por isso que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele se abaixa. E é por isso que São Paulo vai dizer, ele se abaixou, se aniquilou, tornou-se nada. Tornou-se nada. Então, na vida humana, é feliz quem entra nessa lógica de se abaixar, de servir o outro, de não querer se sobressair. E aí continua Jesus dizendo, né? O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O emissor, né? Quem foi que enviou Jesus? O Pai. Ele é a palavra, o Pai pronuncia a sua palavra, que é Jesus. Ele diz, eu não sou maior. Não é maior enquanto homem encarnado, enquanto Deus encarnado, porque na sua divindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Não existe uma hierarquia de ser maior dentro da Santíssima Trindade. Eles são iguais na natureza. Não é? São diferente a missão de cada um em relação àqueles que eles servem, não é, que é o mundo. Deus serve o mundo, o Pai serve criando, o Filho serve redimindo, o Espírito serve santificando. E você, de que forma é que você serve? Para que é que serve a sua vida? Para que Deus mandou você ao mundo? Você já pensou nisso? Você já descobriu, já encontrou esse sentido profundo de sua existência? E olha só o que é que Jesus diz. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Jesus está dando hoje a receita da felicidade. A receita da felicidade não é acumular dinheiro no banco, a receita da felicidade não é estar aí competindo com os outros, a receita da felicidade é se colocar numa atitude de serviço. Não de quem quer ultrapassar o outro, mas de quem se faz menor para que o outro cresça, para que o outro resplandeça. E quem sabe até que, se tornando servo, em se diminuindo, é claro que isso traz uma cota de dor, não é? uma cota de sofrimento, mas isso não significa infelicidade. Jesus, que está celebrando a última ceia com seus discípulos, se prepara para um grande momento de dor, mas não para um momento de infelicidade. E Jesus diz, olha, vocês vão serem felizes, vocês serão felizes se colocarem isso em prática. Porque toda a teoria, todo conhecimento, se ele não é colocado em prática, ele não serve para nada e não pode gerar felicidade, é completeza no coração da gente. Continua Jesus dizendo, eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. É aquela profecia que fala de Judas, não é? Que não foi capaz de viver em profundidade a sua vocação, a sua relação de amor com Jesus. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Eu sou. Essa palavra é forte dentro da língua do povo de Jesus. Eu sou é o nome de Deus, é como Deus se apresenta. Portanto, agora, se ele se fez servo, se ele se está colocando ali como servidor, e agora, como ele está dizendo, é Deus que nos serve. Deus que se faz serviço, Deus que se faz servidor. E a gente precisa acreditar nesse Filho de Deus justamente aqui e agora, nessa hora em que ele se esvazia, em que ele se faz servidor dos seus irmãos e das suas irmãs. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vejam só, nós estamos no cenáculo, é a última ceia. Jesus pegou o pão, deu para os discípulos, dizendo, isto é meu corpo, tomai, recebei, isso é meu sangue, recebam isto, aqui é meu sangue. Mas agora, nós que recebemos o corpo eucarístico de Jesus na Eucaristia, devemos receber o corpo místico de Jesus na igreja. E, gente, aqui tem uma coisa muito interessante. Nós estamos no cenáculo. O cenáculo, eu já disse para vocês, é o lugar da ceia, é o lugar de comer.
Mas agora Jesus está dizendo, né, que em verdade ele diz: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, ele vai mandar aos seus discípulos. Ou seja, é um lugar da missão. O cenáculo não é só lugar da alimentação, o cenáculo é lugar da missão. E aqui eu queria dizer uma coisa para nós, não é? O cenáculo nos lembra a Eucaristia, nos lembra a comunhão. Gente, se a gente só comer o pão e não partir em missão, desculpem, mas pode ser que crie uma certa obesidade espiritual, que a gente precisa ter cuidado nos dias de hoje. A gente precisa se movimentar em missão, porque senão a gente pode se fechar nos ritualismos das celebrações belas, bonitas, bem preparadas, com incenso, canto, e aí hoje em dia quer cantar em latim, em grego, em tudo quanto é língua que seja possível, mas se a gente não partir falando na língua do povo, na missão, falando a língua que as pessoas compreendem e entendem a gente, tornando o evangelho miudinho para as pessoas entenderem, pode ser que a gente fique muito balofo espiritualmente, se inchando de orgulho, né, pelas moções espirituais, pelas visões que a gente tem, pelas revelações e por tudo mais que a gente queira dizer. Mas nosso Senhor também quer que a gente se movimente, porque assim a gente queima a energia daquilo com que a gente se alimentou. A gente recebe Jesus na Eucaristia para ser mandado em missão, para ser enviado onde Ele deseja, onde Ele quer. Então a nossa igreja não é só a igreja do cenáculo, da ceia, do lugar fechado. É a igreja que abre as suas portas e parte para queimar as energias daquilo com o que se nutriu no encontro com os irmãos e com as irmãs. Mas aí a gente lembra de novo, não é? Aquilo que a gente já disse refletindo no capítulo 6 de São João, que o pão que a gente come, que é Jesus, se recebe na Eucaristia, mas recebe também na palavra. Uma leitura bíblica que leve a gente somente para o intelectualismo, faz curso aqui, curso ali, formação aqui. Se isso depois não se torna missão, não se torna partilha com o irmão e com a irmã, não adianta não. A gente fica com a cabeça deste tamanho, cheio de título pendurado em tudo quanto é canto, mas se não se tornar isso aqui, olha, diálogo de fé, escuta dos irmãos e das irmãs, não serve de nada. Então, os perigos de a gente ficar muito cheio, inchado, não é, de ritualismo, inchado de intelectualismo e de todos os outros ismos que a gente queira colocar por aí afora, se a gente de fato não fizer aquilo que nosso Senhor está dizendo. Eu estou mandando vocês. Agora, por outro lado, não basta que Jesus nos mande, é preciso a gente pensar o outro lado. Quem me recebe? Quem recebe aquele que eu envio? Então aqui agora a gente está sendo chamado também a aprender a receber a igreja. A receber, assim como a gente recebe o corpo de Cristo na Eucaristia, a gente recebe Cristo na missão daqueles que o Senhor colocou à nossa frente, os nossos bispos, os nossos sacerdotes, os nossos catequistas, aqueles que são os missionários na comunidade, e através dele a palavra de Deus vem até nós. Recebemos todos estes como aquilo que eles são, mandados de Deus, e disso eles, cada um de nós vai precisar depois render contas a Deus, não é? Daquilo que a gente recebe e como a gente faz. Minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, portanto, rezemos para que a nossa igreja, reunida sempre em torno da palavra e da Eucaristia, saiba, aprenda também a ser igreja missionária. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um abraço grande para Mima Costa e para Alessandra Ribeiro. Um abraço para vocês. Para Irene Guedes, bom dia. Aline Sampaio também aqui. Rose Santos, grande abraço aqui, minha amiga Ale. José de Lima, um abraço para você. Um abraço para Genilza, para Leilan Cerqueira e Ana Maria Barreto. Um abraço para Vani Brito. Um abraço também para Sara Nery do Carmo. Sara, um abraço grande. Da Lembrança Heron. Edilene Borges, um abraço para você. Edneide, para você também um abraço. Bom dia, Selma Barreto. Um abraço para Mari Caldas. Edilene, acho que já falei aqui. Para a Adriana. Quem é esta Adriana daqui? Não sei se é a Adriana lá do Ceará ou se é a Adriana de Frankfurt.
Não sei. Um abraço aqui para Marcela Tanuri, em Belo Horizonte, ou se não é Belo Horizonte, bem Belo Horizonte, é aí pertinho. Um abraço para Lupax, essa diaconia digital. Um abraço para vocês, uma alegria ter vocês aqui presentes. Só qualifica, e os likes de vocês sabem, qualifica muito, né? Se vocês compartilham essa live aí, eu tô feito. Neus Andrade, um abraço para você, um abraço para a Melinha Reis. Um abraço, Deus te abençoe aqui a Diaconia Digital, Lupax. Um abraço para Jaci Félix. Um abraço para quem mais? Para Marli Alves. E para Dr. Cláudio Queiroz, um abraço aí em Salvador. Ivete Mota, um abraço para você também. Um abraço para Professor MF. Um abraço. Um abraço aqui também para o nosso Padre André Luiz Martins. Padre André Luiz está chique, está em Fátima. Olha, nós estamos sendo escutados hoje direto do Santuário de Fátima. Padre André, a nossa oração aí no túmulo dos pastorinhos, não é? A oração por todos os que estão assistindo aqui, acompanhando essa nossa live aí em Fátima. Conto com suas orações. Um abraço para Dayara Souza e para Thay Janaína. Aqui tem a Edilene pedindo bom dia, a cirurgia da minha irmã foi um sucesso, graças a Deus, fico contente que tudo tenha seguido bem. Continuemos orando por ela e por todos os nossos irmãos e irmãs enfermos. Cia Sérgio, um abraço para você, e para Zé Augusto, um abraço para Raimunda Batista, para João Breno, para Marlene e para Cal Rezende, aí em Alagoinhas. Um abraço para Maria Cerqueira, Antônio Clóvis em Santo Antônio de Jesus e Leu Passos, e Cláudia Nascimento, um abraço para você. Um abraço para Evanilson de Jesus, um bom dia para Claudeci Ribeiro também, Padre Rânio Guerra. Padre Rânio Guerra não é guerra, Padre Rânio Guerra é paz, aí em Iaçu e região, não é a paróquia de Iaçu, que é a porta de entrada para a Chapada Diamantina, é onde a Diocese de Amargosa se abre da Caatinga para a Chapada Diamantina. Um abraço. Padre Rânio é um padre feliz, viver num lugar como esse aí, banhado pelas águas do Paraguaçu. Ele ama essa região toda, não é? Uma beleza. Barbosa, quem Marius, um abraço para Solange Reinhardt, também aí em Cruz das Almas, um abraço. Um abraço para Eliene e para Antônio Júlio Martins também. Para Guloseimas da Celi, aí em Goiânia, um abraço para Darli também. Quem mais eu tenho aqui? Mara Barreto, um abraço, Mara. Um dia abençoado para cada um de nós aqui participando desta nossa live. Continuamos rezando pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs enfermos, nesses dias em que se prepara também para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Lembremos aquilo que Nossa Senhora pede em Fátima, a nossa oração. E a oração, a gente vê, não é, que é esse meio pelo qual a gente sabe que muitas coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos, de repente, são transformadas pela graça, pelo amor de Deus. Lucas Lima chegando aqui agora, um abraço para você e a nossa oração. Unamo-nos em oração, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente querida, fica com Deus, vou salvar aqui a live, depois vocês curtam, vocês comentem, vocês salvem, vocês encaminhem. Olha quanta coisa você pode fazer. Então façam e eu agradeço. Fiquem com Deus. Depois vamos encaminhar lá para o nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Você já se inscreveu nesse canal? Se não, aproveite e faz isso agora. E também lá na nossa página do Facebook, não é? E na minha página pessoal e na página Tua Palavra Lâmpada para os meus, luz para o meu caminho. Um bom dia.